Olá, estudantes do 9º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre a apresentação oral de uma enquete. De que maneira podemos preparar uma apresentação oral para divulgar os resultados de uma enquete? Imagine que você produziu uma enquete e agora gostaria de divulgar os resultados. Você gosta de falar em público? Tem dificuldade para falar em público? Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre essas questões da apresentação oral e dar para você algumas dicas de como se comportar quando for falar em público. Você tem facilidade para gravar vídeos para serem postados? Essa facilidade pode te ajudar aí na divulgação dos seus dados. Uma enquete é uma coleta de opiniões que aplica-se a um grupo limitado e os resultados não possuem validade estatística. Temos aqui o resultado de uma enquete. Você já testou a nova enquete do Instagram Story? Sim ou não? Temos aqui uma pergunta objetiva. Então, essa daqui é um exemplo de enquete. Já aqui nós temos o resultado de uma enquete, esses resultados foram apresentados por meio de um gráfico. Esse gráfico auxilia na divulgação dos dados, faz com que o público consiga visualizar melhor a divulgação desses dados. Observe ali que nós temos uma parte grande em amarelo e mais algumas partes divididas. E aqui nós temos o resultado. A Progreste vem a público anunciar o resultado da enquete sobre a escolha do nome da residência estudantil com 71% dos votos, Samir Pessoa da Silva. Aqui, provavelmente, eles sugeriram alguns nomes para as pessoas votarem e esse nome, Samir Pessoa da Silva, foi o mais votado. Imagine que você precisa expor para colegas da turma e para seu professor os resultados de uma enquete realizada por você. Como podemos nos preparar para realizar essa apresentação? Certamente, quando nós vamos fazer uma apresentação oral pela primeira vez, nós temos aí um pouco de dificuldade, um pouco de vergonha. Como você pode observar na imagem, aquela pessoa ali está suando, está passando mal por estar falando em público. Só que tudo tem técnica. Por mais que você ainda não consiga falar bem em público, se você treinar algumas técnicas, você vai conseguir. Só que você precisa começar, tem que treinar. Em uma exposição oral, uma das dicas é a linguagem corporal é importante. Você não deve ficar com a sua mão no bolso, porque se você colocar a mão no bolso, o seu corpo vai ficar de uma posição um pouco ruim, um pouco difícil para as pessoas se comunicarem com você. Você precisa falar alto e claramente, claro, não gritando, mas não é para falar muito baixo. Você precisa praticar várias vezes a sua apresentação. A prática leva à perfeição. Então, pratique várias vezes para saber em quanto tempo você vai falar. Treine. Não é para decorar, é para treinar, ok? Não leia os slides, isso é irritante. Você pode ler um pouco? Sim, mas não fique somente lendo slide ou cartaz, que isso vai fazer com que o público perca a atenção. As pessoas vão achar chato e não vão prestar atenção em você. Use recursos visuais para enriquecer a sua apresentação, ou seja, utilize imagens, você pode utilizar slides, cartazes, e isso tudo vai fazer com que o público olhe mais para a sua apresentação, que vai chamar mais a atenção. Numa exposição oral, você deve se movimentar, gesticular, mas com harmonia, os movimentos devem interagir com os slides. Você precisa manter contato visual com a plateia, ou seja, não é para ficar olhando para outro lado, né? Ou olhando para baixo, e aí as pessoas não vão prestar atenção em você. Você tem que dialogar com a plateia. A fisionomia deve estar tranquila, você precisa treinar antes da apresentação. Quando você for realizar uma apresentação oral, você deve ter em mente o seguinte: quem é o seu público? Sobre o que você vai falar? Por quanto tempo você vai falar? Quais recursos de apoio visual você irá utilizar? Tudo isso pode te apoiar na hora de produzir aí a sua apresentação. No vídeo de hoje nós falamos sobre a apresentação oral de enquete. Espero que vocês tenham gostado e até breve.